O título da mensagem dessa noite é: A minha versão não aplica que eu deva expor a outra. Gente, eu vou estar ministrando uma passagem que também, em tantos anos de ministério, eu ainda não ministrei. Gente, é incrível. Por isso que eu falo com vocês, a Bíblia é uma fonte inesgotável. Amém? Em nome de Jesus. Vamos abrir lá em Lucas. Primeiro, eu vou dar abertura dizendo o seguinte. Para iniciar este assunto polêmico, abro esse discurso com o seguinte versículo, que está lá em Romanos 14:12. Não precisa de vocês abrirem. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, eu vou dar conta de mim e você vai dar conta de si. Então, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai dar conta do outro para Deus. Você precisa se conscientizar disso. Porque, por isso que o título da mensagem já diz: a minha versão não aplica que eu deva expor a outra. Tá bom? Ou seja, eu não vou prestar contas da vida do outro, porém da minha. Tá bom? Assim, quem ouviu a do outro tem o dever de ouvir a versão da vítima. Por fim, vamos ao ápice desse assunto. Amém? Lucas 18, do 10 ao 14. A passagem dos dois homens. Dois homens foram orar ao templo. Um fariseu, ou seja, nós sabemos que a característica do fariseu é um religioso e um cobrador de impostos. Nós sabemos que a característica do cobrador de impostos, ele é explorador e pecador. O fariseu orou assim: eu te agradeço, ó Deus, porque não sou pecador como as outras pessoas. Ou seja, ele já começou orando a Deus, expondo outras pessoas. E ele falou que ele não é pecador como as outras pessoas, sendo que Romanos 3:23 diz o quê? Que todos somos pecadores. Todos nós estamos na qualidade de pecadores. Amém? Enfim, não sou pecador como as outras pessoas, desonestas, injustas, adúltera. Não sou como aquele cobrador de imposto ali do meu lado. Olha como que ele estava orando ao Senhor. Ele já começou a expor as outras pessoas, agora já começou a expor quem? O cobrador de imposto. Aí ele começou, na oração dele, acusar, condenar o cobrador de impostos. Amém? Vamos continuar. De impostos ali do meu lado. Jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus 1/10 de tudo que eu ganho. O cobrador de impostos mantinha-se à distância enquanto orava. Não ousava sequer erguer os olhos para o céu. Antes, ele batia no seu peito, orando e exclamando: Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Nós notamos aqui que ele falava com Deus. Ele assumia para Deus que ele era pecador. E ali nós vimos o quê? Que o fariseu, ele estava orando, expondo a outra pessoa, expondo o pecado da outra pessoa. Não é verdade? Enquanto ele orava, exclamava dizendo que ele era pecador. Digo-vos, quem voltou para casa perdoado
Foi o fariseu ou foi o cobrador de impostos? Ou seja, o pecador? Digo-vos, quem voltou para casa perdoado? Foi este pecador ou foi o fariseu? Não, foi exatamente o pecador. Porque todo aquele que procura se elevar será humilhado. E todo aquele que se humilha a si mesmo. Olha, nós vimos aí ditados populares totalmente equivocados dizendo que é bíblico. Falando o seguinte: os humilhados serão exaltados. Isso não é bíblico. O que diz a Bíblia é exatamente aqui, ó. Aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. Nós não temos aqui o seguinte, que este pecador, ele fazia o seguinte: ele orava, batia no peito, ele não deixava nada tirar sua atenção. Eu não vou permitir ninguém me tirar do foco. Eu estou aqui para assumir para Deus que eu sou pecadora. Eu estou aqui para assumir para Deus que eu sou pecador. Porque cada um tem que se colocar nessa qualidade, porque como eu disse aqui, que a palavra de Deus lá em Romanos 3:23 diz que todos nós estamos na qualidade de pecadores. Todos nós estamos na qualidade de pecadores. Então, aqui, este cobrador de impostos, ou seja, esse pecador, aqui ele assumia, ele batia no seu peito e dizia: eu sou pecador. Ele não era como o fariseu, o hipócrita. Ou seja, a característica de um fariseu é expor o pecado do outro. Ele acha que o fato dele expor o outro, expor o pecado do outro, expor a situação do outro, está amenizando a sua. Mas na verdade, você nota uma pessoa totalmente culpada, é quando ela tem que expor a outra pessoa para tirar vantagem daquilo ali. Então, por fim, nós notamos aqui de cara que quem realmente voltou para casa perdoado foi exatamente o pecador, que batia no peito e dizia: eu sou pecador. Agora, nós notamos que o fariseu hipócrita, ele fazia o quê? Ele expunha a outra pessoa. E ele, inclusive, começou a expor exatamente quem? Começou a falar do cobrador de impostos, que nesse cobrador de impostos aqui, ó, do lado, ou seja, aquele que se humilha a si mesmo. Nós aprendemos aqui que a quem se humilha a si mesmo, ok, não é humilhar o outro, não é expor o outro, não, é humilhar a si mesmo, ou seja, aquele que se humilha a si mesmo, e não aquele que procura expor os outros, humilhar os outros perante a todos. Infelizmente, nós vimos pessoas que trabalham para isso. Ela quer humilhar as pessoas perante todo mundo. Ela quer expor a pessoa perante todo mundo. Ela quer denegrir a imagem da outra pessoa, como nós vimos esse fariseu aqui. Ele estava expondo a imagem de tantas pessoas aqui, não era? Suas orações talvez estejam interrompidas exatamente pela exposição do outro, pelo sentimento de vingança, talvez seja pelo rancor no seu coração. Deixa eu te falar, as nossas orações são interrompidas exatamente aí. Quando nós expomos as pessoas, quando nós oramos com rancor. Será que a sua oração não tem sido uma feitiçaria diante do Senhor? Será que a sua oração tem sido o seguinte, expondo alguém? Ah, Deus, trata com aquela pessoa, coloca aquela pessoa ali doente. Ó Deus, trata, envia a tua mão poderosa para quebrar aquela pessoa. Gente, o que mais tem é feiticeiros no Evangelho. O Evangelho se tornou, infelizmente, uma instituição que briga entre si mesmo. Lamentavelmente, é pastor brigando com pastores, é igreja brigando com outra igreja, templos brigando com outros templos, enfim. Suas orações talvez estejam interrompidas
exposição do outro, pelo sentimento de vingança, talvez seja pelo rancor do seu coração. A palavra diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. 1 Samuel 15, 23. Talvez você está na qualidade de quê? De feiticeiro. Sua oração tem sido como um ato de vingança. Você quer expor a outra pessoa. Você quer vingar a outra pessoa. Talvez sua oração tenha mais parecido uma feitiçaria contra alguém, impondo que Deus atue como vingador por você. Talvez tenha sido essa a nossa oração. Talvez sua oração tenha sido exatamente mais parecida com uma feitiçaria. Como tem sido sua oração? Como tem sido sua convivência com os outros? Enfim, você tem realmente convivido com as outras pessoas? Ou você tem atuado como um divisor, como um contendeiro? Seria fofocando? Expondo a imagem dos outros? Imputando suas próprias culpas, seus próprios pecados nas costas dos outros? Seria assim? Jesus não vai te perguntar pelos pecados dos outros. Ele vai te perguntar sobre os seus. Aprenda isso. Quando Jesus voltar, Ele não vai te perguntar pelos pecados dos outros. Ou seja, Ele vai te perguntar sobre os seus pecados. Humilhe-se a si mesmo e não os outros. Repetindo. Humilhe-se diante de Deus. Bata no peito e diga: você. Exponha você mesmo. Senhor, eu sou pecador. Pare de pensar equivocadamente que é preciso expor os outros para se justificar. Ainda que a outra pessoa faça parte da situação que você está envolvido, você não tem que expor ela. Você tem que humilhar a si mesmo. Você tem que expor a si mesmo. Deixa que a outra pessoa é Deus com ela. E você é você com Deus. Ainda que outra pessoa esteja envolvida no seu assunto. Por fim, eu estou te ensinando a orar da maneira correta, para você não se tornar um feiticeiro diante de Deus. Jesus assumiu nossos pecados, nossas falhas, e morreu sozinho, sem levar ninguém com ele para a cruz. Olha que tremendo! Jesus assumiu nossos pecados, nossas falhas, e morreu sozinho, sem levar ninguém com ele para a cruz. Não foi verdade? Ou seja, Jesus precisou levar alguém com ele? Você quer levar alguém para o buraco junto com você. Você é o tipo de pessoa que não quer assumir suas próprias culpas sozinho. Você tem que envolver outras pessoas, você tem que expor outras pessoas. Enfim, eu dou a minha versão, o outro dá a dele, e o juiz julga a causa e imputa as sentenças. É assim que funciona, entendeu? Ou seja, aquele que se humilha a si mesmo. Aprenda isso. Eu tenho que me humilhar diante de Deus e não humilhar o outro. Pare de se justificar em cima da exposição alheia. Para de querer tirar proveito da exposição alheia. Você quer tirar proveito da exposição da pessoa. Você quer tirar proveito da exposição da outra pessoa. Você quer tirar proveito em cima da queda dos outros. Para com isso. Não é expondo os outros, atribuindo suas culpas sobre os outros, que vai amenizar alguma coisa para você. Pelo contrário, a admiração de Deus aqui foi ao pecador, que atribuiu para si toda a culpa, sem expor a ninguém. O fariseu estava ali expondo todo mundo, e ele estava ali batendo no peito: a culpa é minha, Senhor.
O pecado é meu, Senhor. Eu não quero saber se tem outra pessoa envolvida no meu pecado. Eu estou aqui para expor a mim. Eu estou aqui, Senhor, para justificar a mim mesmo diante do Senhor. Então, ele ganhou mérito diante de Deus. Porque não ficou que nem o fariseu. O fariseu ficou ali expondo os outros. Expondo o pecado dos outros. Ele, não. Ele ficou ali falando de si mesmo. Como eu fecharia essa reflexão, pastora? Como a senhora fecha essa mensagem dessa noite? Com que versículo? Eu fecho exatamente com Isaías 53:4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com Ele as nossas dores e culpas. Então Jesus, Ele foi para a cruz sem levar ninguém com Ele. E mais, Ele não expôs ninguém. Pelo contrário, Ele assumiu para si as nossas culpas. Enquanto que você faz o quê? Covardemente imputa a sua própria culpa sobre as costas dos outros. Você é arrogante, você é soberbo, você não é humilde de assumir a sua culpa só. Você tem que envolver alguém nessa culpa. Ah, mas eu não vou pagar o pato sozinha não, pastor. Eu não vou pagar. Deixa eu te falar, Deus não está te perguntando pelo pecado do outro. Ele está perguntando sobre você. Aprenda. Vou fechar com essa frase. Ninguém nessa vida será feliz causando a infelicidade alheia. Você não vai ser feliz ferindo a pessoa, expondo a pessoa. Ei, humilhe-se. Humilha a si mesmo e não o outro. Não seja como o fariseu. Seja como esse cobrador de imposto, pecador, que batia no peito e falava: a culpa é minha, o pecado é meu. Eu não estou aqui como esse homem aqui, o fariseu, ou seja, ele não expôs ninguém. O fariseu estava ali: olha, eu sou perfeito, eu não sou como esse cobrador de imposto aqui, pecador aqui não, viu? Jesus não estava perguntando, ou seja, as orações dele estavam sendo ouvidas? Não. Quem voltou para casa perdoado? Exatamente o pecador. O pecador que assumiu a sua culpa. Ou seja, o cobrador de impostos que assumiu sozinho a sua culpa, sem expor ninguém. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus.